Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Leiturar, a mais uma resenha, a nossa sexta resenha, né? E a nossa sexta resenha é sobre o livro, sobre a obra O Poder da Ação, né? Faça sua vida ideal sair do papel. O autor é Paulo Vieira. Este livro é um dos mais vendidos na atualidade. Ele foi publicado inicialmente em 2015 e em um período de 4 anos foram vendidos mais de 900 mil exemplares, né, aqui no Brasil. E hoje já deve ter ultrapassado aí a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. O livro é dividido em 7 capítulos, né, onde ele vai mostrar como você pode mudar a sua vida, né, desde o início, né, você identificar os seus problemas até o final, até resolvê-los e conseguir mudar definitivamente a sua vida, né, melhorar sua relação com as outras pessoas, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua vida tanto no pessoal quanto no profissional, né, afetivo e tudo mais. Inicialmente, vale dizer que O Poder da Ação é um livro, em sua essência, um livro prático. E o que seria um livro prático? É um livro que traz orientações para que você as coloque em prática. Não é? É um tipo de um manual, por exemplo. Aqui ele traz, vamos dizer, desde práticas de exercícios físicos, né, até práticas de meditação, práticas de mudança no seu comportamento, não só no comportamento externo, no comportamento físico, mas naquilo que você fala, né, na sua expressão corporal, na sua expressão na fala, as palavras que você utiliza, dentre outras coisas. E por ser um livro prático, mas não só prático também, ele traz algumas orientações, né? Essas orientações o autor denomina de métodos. São métodos que você deve seguir para identificar problemas, né? Identificar fragilidades, fraquezas na sua vida e, de alguma forma, corrigi-la, né? Inclusive dando a possibilidade, dando as orientações, os métodos para que você modifique aquilo que está errado e consiga consertar para que você melhore sua vida pessoal, seja profissional também e em todos os sentidos, né? Em todas as ramificações, vamos assim dizer, da sua vida, a sua vida como um todo. E isso é o que o autor chama de vida abundante. Não é? Você não vai só melhorar o seu problema, você vai melhorar o seu problema, vai se melhorar e isso vai ser abundante na sua vida. Né? Na sua profissão, os frutos serão abundantes. Na sua vida pessoal, os frutos também serão abundantes. A sua vida como um todo será modificada. E quando o autor se refere a essa vida abundante, né, essa vida abundante decorreria, né, em grande parte, não só dos ensinamentos existentes no livro, né, dos métodos existentes no livro, as orientações e tudo mais, mas dependeria em grande parte da própria pessoa, da vontade, da disponibilidade que essa pessoa tem de mudar aquilo que estaria, vamos dizer, em desequilíbrio, em desacordo com a sua vida, com uma vida abundante, como assim fala o autor. O autor deixa bem claro que, apesar de ser um livro prático, com vários métodos e orientações, apesar de ser um livro de autoajuda também, o que determinaria a mudança da vida pessoal seria a autorresponsabilidade da pessoa, o comprometimento que ela tem em se melhorar, em modificar, corrigir aqueles problemas existentes em sua vida. O método em si, só o método,
vamos dizer assim, não surtiria o efeito esperado pela pessoa se ela não tomar para si, né? Se ela não agir e se ela não praticar, né, efetivamente e constantemente os métodos contidos no livro. Em algumas partes do livro, o autor ele utiliza-se da ciência, né, de alguns estudos realizados em relação ao comportamento humano, né, a inteligência emocional em si, não é? Estudos em que determinam que aquela ação praticada pelo ser humano ela é nociva tanto à sua saúde psicológica, à sua saúde física, à sua saúde espiritual também. Isso tudo com estudos comprovados pela ciência. E dessa forma, aliando a ciência, né, o emocional e o espiritual, o autor ensina as pessoas, né, a identificarem pontos em sua vida que são nocivos. E como eu falei antes, isso pode partir desde uma expressão corporal, uma palavra, a pronúncia de uma palavra, conversas e até pensamentos. Então o autor, ele através dos métodos, ensina a identificar, né, esses pontos fracos e corrigi-los. A correção aqui seria gradual, não é uma correção, vamos dizer, automática, né? Você lê e já coloca em prática. Algumas coisas elas vão demorar mais do que outras. Outras serão mais rápidas, né? E assim por diante. E de acordo com o autor, né, todas as dificuldades, todos os bloqueios psicológicos, né, eles provêm de causas pré-existentes, né, de algum problema que você tenha passado na infância e não tenha, de certa forma, superado, né, às vezes está no seu inconsciente e você não consegue esquecer, não consegue modificar. Às vezes é um trauma mais recente, né, você não conseguiu, de certa forma, lidar com aquilo e aquilo está prejudicando você em toda a sua vida, seja a sua vida financeira, profissional, pessoal, familiar. Como eu falei antes, o livro é dividido em 7 capítulos. Esses 7 capítulos representam aí 7 passos para que a pessoa consiga alcançar a vida em plenitude ou a vida abundante, né? A vida em abundância que tanto repete o autor em seu livro. O primeiro desses passos, né, está aqui no primeiro capítulo, que é denominado de acorde. Né? O acorde está relacionado ao acordar mesmo, né? Você saber que tem um problema ou um bloqueio, seja o que for, uma dificuldade, tudo mais, você identificá-lo, né? Saber onde se encontra e saber qual o seu tamanho, né? Se é um problema grande, se é pequeno. Isso seria tomar conhecimento da realidade, né? Você saber que tem aquele bloqueio, aquele problema e tomar a iniciativa de resolvê-lo, né? Se você, por exemplo, não está abundando em saúde, em paz, né, em sua vida financeira, se tudo isso não está abundando, não está bem na sua vida, isso deve ser corrigido, né? Algumas coisas devem ser modificadas e outras até extraídas da sua vida, né? O primeiro capítulo ele relaciona a isso, né? O primeiro passo é você acordar, você tomar conhecimento, saber qual o seu problema, saber a amplitude desse problema, tomar conhecimento que tem que resolver, né? Seria aí o primeiro passo. O segundo capítulo, né, que está relacionado aí ao segundo passo é agir, haja, né? Você tem que resolver esse problema de alguma forma, né? Seja a mudança de um comportamento, seja a mudança de palavras, né? A mudança de expressões que você utiliza
sua vida, no cotidiano, né, no seu ambiente de trabalho e até pensamentos, né? Modificar os seus pensamentos talvez seja o único problema que você tem. Modificar as suas palavras em si talvez seja o único problema. Então você tem que corrigir. É claro que isso não vai ser da noite para o dia, ou do dia para a noite. É uma correção, vamos dizer, constante. Você tem que fazer isso quase que diariamente, se policiando, né? Sempre vigilante no que você diz, no que você pensa, no seu comportamento, até na sua expressão corporal, né? Sua expressão física, né? O terceiro capítulo, né, que seria aí o terceiro passo, é autorresponsabilize-se, né? A autorresponsabilização. Se você identificou o problema, você acordou, você agiu, você tem de ter a consciência de que aquele problema, o único causador daquele problema é só você e mais ninguém, né? Seja um problema pequeno, seja um problema grande, seja o que for, o problema é seu. Você quem tem que resolver, né? É bem simples esse passo, né? Você não pode passar essa responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é sua. Você tem que ter essa consciência. Se você não tiver essa consciência, é como se você começasse, acordasse, sabesse que tem um problema, soubesse que tem um problema, melhor dizendo, agisse, mas é como se estivesse resolvendo um problema de outra pessoa, né? E não é assim que funciona. Você tem que ter a compreensão de que aquele problema é seu e só você pode resolver. O quarto passo, né, que está aqui no quarto capítulo, seria foque, né? O foco que você deve ter, né? O foco que você deve, vamos dizer, aplicar à resolução do seu problema, à sua modificação. Nesse capítulo, o autor traz alguns exemplos práticos, né, exemplos reais, para que você atente, né, para como deve agir, quando deve agir, a força e a energia necessária que você deve aplicar à resolução daquele problema. Esse foco deve estar relacionado não só a, vamos dizer, a ações ou a acontecimentos atuais, presentes, mas podem estar relacionados a acontecimentos passados, né? A problemas que você tem, vamos dizer, desde criança, adolescência, né? Você deve focar naquele problema para tentar resolver. Às vezes, algumas enfermidades psicológicas estão relacionadas a assuntos pretéritos, né? A coisas que aconteceram aí na sua infância, por exemplo. Não importa o tempo, 10, 15, 20, 30, 40 anos, às vezes isso perdura pela vida inteira e você não consegue resolver. Às vezes até você identifica, mas não sabe como lidar com aquilo, não sabe como modificar aquilo na sua vida, no seu comportamento, ou até mesmo eliminá-lo de vez, né? Ou conviver com aquilo de uma forma que não prejudique a sua vida, né? Que não prejudique o seu relacionamento, que não prejudique o seu trabalho, enfim, que não prejudique em nada que você está vivendo no momento ou no futuro, ou que virá viver no futuro, no caso. Mas nesses problemas, né, são nesses problemas que pode estar o seu sucesso. O sucesso a partir de quando você identifica, você age para resolver aquele problema, você sabe que aquele problema é seu, você deve ter criado de alguma forma, contribuir para aquilo, e você sabe que só você pode resolver. Você pode ser a causa, né, de sucesso do seu futuro, né? Pode ser aquele causar alguma enfermidade psicológica, como falamos, né, depressão, ansiedade, qualquer outro problema psicológico, mas também pode ser a causa do seu sucesso, né? Isso, claro, se você conseguir resolver, se você conseguir modificar ou eliminar de alguma forma
esse problema, essa dificuldade, esse bloqueio. Já o quinto capítulo, ele é denominado de Comunique-se. O autor traz alguns exercícios para que você modifique, de certa forma, o seu comportamento. Seja o comportamento corporal, comportamento físico, mas o seu comportamento psicológico, o seu pensamento, a mudança real de hábito. As palavras que você às vezes profere no dia a dia, às vezes são palavras que não condizem com, por exemplo, o ambiente em que você está inserido, no trabalho que você está exercendo, na sua vida pessoal, na sua família. Às vezes uma palavra, uma expressão que você utiliza pode desequilibrar todo o ambiente familiar. Às vezes uma discussão e tudo mais, isso pode complicar. Então, o autor ele traz aqui algumas orientações de como você deve se comportar. Tudo isso, nessas práticas aí físicas, esses métodos, que você deve colocar em prática, eles modificam profundamente o seu psicológico, o seu psiquismo, a mudança de pensamento, a mudança de práticas, propriamente ditas, a mudança de comportamento verbal tem um poder quase que extraordinário na vida de uma pessoa. O autor ele foca bastante nisso, o seu pensamento positivo naquilo que você quer fazer, as palavras que saem da sua boca, mesmo que você pense alguma coisa, mas você fala de uma forma que não machuque as outras pessoas, e até mesmo aquilo que você pensa, pode e às vezes até deve ser modificado. Isso tudo o autor sempre traz alguns exercícios práticos para que você consiga essa mudança, a mudança no seu comportamento, a mudança no seu psiquismo para melhor, sempre para melhor. Ele traz aí alguns exemplos, alguns padrões em que toda a vida, todo ser humano, o seu comportamento, a sua vida em si, profissional, financeira, pessoal, familiar, está dentro desses padrões. Qualquer desequilíbrio nesses padrões causaria aí um desequilíbrio em sua vida. E esses padrões são o poder, a vitória, a felicidade, alegria e entusiasmo, paz e amor. Todos esses padrões, eles devem estar em equilíbrio, para que você tenha uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Qualquer desequilíbrio em um, em outro ou em todos, isso vai refletir diretamente na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, seja seus amigos, seus familiares, colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas. E isso, todos esses vícios emocionais, que nós falamos antes, bloqueio, seus problemas, seja quais forem, eles estão contidos em um desses métodos, ou em todos. Cabe a você identificá-los e corrigi-los, aplicar a força necessária, certo, para corrigir, aplicar no momento correto, certo? E o seu problema, teoricamente, estaria resolvido. Dependeria única e exclusivamente de você. O autor ele é bem claro em dizer que a responsabilidade é sua. O livro, Poder da Ação aqui, ele serve como uma ferramenta, é um auxílio externo. Com essas orientações aqui, você tem um grande, vamos dizer assim, uma possibilidade maior de que aquilo que você quer modificar em sua vida seja modificado. Aquele objetivo que você quer alcançar
seja alcançado com mais rapidez e eficácia, né? O autor ele esclarece também que isso aqui é uma prática cotidiana, né? Não é você fazer uma vez e resolver os seus problemas e os problemas não vão mais aparecer. Não é dessa forma que funciona, né? É uma prática quase que diária, né? Quase não, é uma prática diária e constante. O sexto passo, né, que está aqui no sexto capítulo, é questione-se. Né? Você vai questionar se aquelas atitudes que você tomou para resolver aquele problema, aquele bloqueio, tudo que você queria modificar em sua vida, se essa ação está sendo a correta, né? Se a atitude que você tomou está surtindo efeitos, né? Se essa atitude está modificando sua vida para melhor e está modificando também a vida das pessoas que estão ao seu redor, então com certeza essa atitude que você tomou é a atitude correta. Caso contrário, se essa atitude modificou sua vida, mas modificou para pior, modificou a vida das pessoas para pior que estão ao seu redor também, isso deve ser modificado. Você deve sempre estar atento se aquilo que você está fazendo é o correto, se não está te prejudicando ou prejudicando as outras pessoas, o mínimo que seja. Nesse capítulo, o autor fala também de algumas crenças que você tenha individualmente, né? Algumas verdades que você que acredita que todos devem se orientar por elas, que na verdade são só suas, né? É bom que você se oriente, tome conhecimento de que cada pessoa tem uma maneira de pensar, tem uma cultura diferente, né? Uma forma de agir diferente, uma compreensão do mundo de forma geral diferente da que você tem. Você não deveria levar tudo aquilo que você pensa como sendo a verdade absoluta. Outra pessoa pode pensar diferente. Você não deve impor ou se impor perante as outras pessoas em relação aos pensamentos dessas pessoas. Algumas coisas que você acha que às vezes você pensa e é só aquilo, você está correto, às vezes não é. Você está errado e não percebe ou não reconhece mesmo, né? Isso aí é uma das atitudes que você deve modificar na sua vida, né? Você deve questionar, né? Saber se aquilo que você está pensando é o correto ou não. Se não for, deve com certeza mudar, modificar. E o sétimo passo, né, que está aqui no capítulo 7, ele é intitulado aqui, né, de creia, né, que está relacionado aí a crer, a crença, né? O autor é claro em dizer aqui que você tem que, de certa forma, acreditar naquilo que você está fazendo. Já que você identificou o seu problema, você iniciou a ação, né, de corrigi-lo, você tem a consciência de que aquele problema é seu, você criou e só você pode resolver. Você questiona-se se aquilo que você está fazendo é o correto, se está modificando sua vida para o bem. Colocando os métodos, né, contidos aqui no livro em prática, você não deve ter dúvida, né, do que você está fazendo. Você tem de ter a certeza que as atitudes que você tomou são as atitudes corretas. Que os problemas que você está corrigindo são os problemas que causam um bloqueio, né, que te impede de viver melhor, né, de ter uma vida em abundância. Então, se você tem uma dúvida, é sinal de que você não está agindo da forma correta. Então, algumas coisas têm de ser mudadas, alguns comportamentos devem ser modificados, outros devem ser retirados, né? Outros devem ser incluídos para que você encontre o rumo, né? Para que você consiga
o objetivo de modificar a sua vida como um todo. Esses passos representados aqui, né, nos capítulos do livro, eles devem ser seguidos na ordem que se encontra aqui no livro, certo? Do capítulo 1 ao capítulo 7. Não adianta, por exemplo, iniciar já do capítulo, vamos dizer, capítulo 3, autorresponsabilize. Não. A orientação do autor é que você cumpra os passos desde o início. Caso você pule um passo, né, desses capítulos aqui, o seu objetivo ele pode não ser alcançado da forma como você imagina, da forma como você quer, né? Talvez o seu problema não seja corrigido. Então, o ideal é que se inicie do primeiro passo até o último passo, né? São orientações do próprio autor. E dentre todos os ensinamentos aqui contidos no livro, né, todos os métodos, que o autor sempre toca no assunto é a responsabilidade, ou melhor, a autorresponsabilidade que a pessoa deve ter para que aquilo, né, que ela almeja seja alcançado, né? Aqueles problemas que ela tem que ter a consciência de que os problemas foram criados por ela mesma e que devem ser corrigidos por ela mesma. Ninguém vai, vamos dizer, consertar a vida de ninguém. Cada um tem a sua e deve resolvê-la de alguma forma. Por isso as orientações no livro, desde descobrir até resolver o problema e ter uma vida em abundância. Em algumas partes do livro, o autor traz exemplos, né, de casos reais. São pessoas que depois que conheceram o livro, conheceram aqui o método, né, o poder da ação, modificaram suas vidas. Cada pessoa com um objetivo distinto. Por exemplo, um dos casos aqui era uma pessoa que não conseguia emagrecer, estava tendo problemas de saúde por causa do seu elevado peso corporal, certo? Estava aí entrando em um estágio já de depressão, né, profunda e tudo mais, e já não tinha mais esperança nenhuma. Depois que conheceu o livro, né, os métodos utilizados aqui no Poder da Ação, ela, né, com muita força, muita perspicácia, conseguiu o seu objetivo, que era emagrecer, ter saúde e tudo mais. Em consequência disso, ela resolveu vários outros problemas de sua vida. Questão financeira, questão da saúde, né? Isso foi tudo consequência, né, de um objetivo que ela alcançou. Então, você alcançar um objetivo também não quer dizer que seja só aquele objetivo. Existem as consequências boas daquele objetivo que você quer alcançar. Se você fizer da maneira correta, isso pode ser a mudança na sua vida, né? A transformação real na sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. E é interessante notar que nesses exemplos que ele traz no livro, nenhum deles acreditava que fosse possível alcançar esse objetivo, né? Nenhum deles. Cada um com o seu problema individual e cada um, seja pequeno ou grande, não acreditava que pudesse resolver. E, de acordo com o depoimento das próprias pessoas aqui no livro, eles mostram que os métodos, aliás, contidos aqui no livro, se aplicados corretamente, podem surtir efeitos até em pouco tempo. Isso vai depender, claro, de cada um. E para finalizar nossa resenha, vamos falar um pouco do autor, né? O autor de O Poder da Ação, Paulo Vieira, né? O nome completo é Paulo Sérgio Vieira da Silva, mais conhecido como Paulo Vieira.
É nascido em 1967 no estado do Ceará, né, a capital Fortaleza, e ele passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, né. Atualmente ele vive de Fortaleza para os Estados Unidos. Paulo Vieira, além de escritor, ele é também palestrante, ele é coach, né? É fundador da Febracis, uma das maiores instituições de treinamento e formação de coaches do mundo, certo? É situada nos Estados Unidos, né? Mas existem aí filiais aqui no Brasil também. É autor de outras obras, né? Como por exemplo Eu, Líder Eficaz, Poder e Autoperformance, Foco na Prática e O Poder da Autorresponsabilidade, além de tantas outras obras, né? É considerado um dos maiores coaches, né, treinadores da atualidade aqui no Brasil. Em janeiro de 2021, o autor chegou à marca de 3 milhões, é isso mesmo, 3 milhões de livros vendidos. Hoje talvez essa marca já tenha sido ultrapassada. Lembrando que a obra que nós estamos fazendo, a resenha agora, é uma das mais vendidas, talvez a mais vendida, né, de todas as obras dele. Hoje já ultrapassa aí mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Então, pessoal, essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscreva-se no canal, né? Deixem o seu like, é sempre importante. Compartilhem o conteúdo, compartilhem essa resenha com quem vocês acreditam que pode se interessar pelo assunto, certo? Aqui na descrição do vídeo vou deixar um link para quem quiser adquirir o livro, fica à vontade. Adquirindo por esse link você nos ajuda o canal a trazer mais conteúdo com mais frequência e muito mais qualidade. Fiquem sempre com Deus e até a próxima resenha.